Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos continuar nossa mini aula virtual. Vamos continuar conversando sobre a culpabilidade. Nas aulas anteriores nós já falamos conceito, entramos nos elementos da culpabilidade, conseguimos falar sobre o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade, e agora vamos entrar no segundo elemento da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Se recorda, potencial consciência da ilicitude. Esse segundo elemento, ele entra como elemento da culpabilidade na teoria finalista. Vocês se recordam? Foi uma criação do sistema finalista, né? Foi colocado como elemento da culpabilidade por essa teoria. E o que seria a potencial consciência da ilicitude? O que seria esse segundo elemento da culpabilidade? Seria a possibilidade do agente, no caso concreto, conhecer o caráter ilícito do fato praticado. Em outras palavras, escrevendo o conceito da doutrina, seria a capacidade do agente entender a reprobabilidade da conduta. Ou seja, será que ele tinha, então, nesse elemento nós vamos analisar, será que ele tinha a possibilidade, diante daquele caso concreto, de saber que o fato por ele praticado era contrário ao direito? Exige, então, que o agente ele tenha condições de perceber que o seu comportamento é vedado pelo ordenamento jurídico. Seria, como eu posso explicar, né? Um agente ele tem consciência, né, de que o seu ato seria contrário ao nosso ordenamento. A potencial consciência da ilicitude, ela é afastada, uma das causas de exclusões é pelo erro de proibição. Erro de proibição descrito no artigo 21 do Código Penal. Então, uma das causas de exclusão, aliás, a causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude é essa descrita no artigo 21, né? Seria então uma causa excludente da culpabilidade. Vamos ler o artigo 21 já. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Então, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Erro da proibição, causa excludente, então, da culpabilidade, causa excludente da potencial consciência da ilicitude, por exigir do autor, do agente, o conhecimento ou, no mínimo, a potencialidade de entender o caráter ilícito do fato, né? Então, foi disciplinado nesse artigo 21, conhecido como erro de proibição ou chamado erro sobre a ilicitude do fato. Qual seria a natureza jurídica desse erro da proibição? Então, como nós lemos no artigo, se ele pode funcionar, a natureza jurídica pode ser tanto como excludente da culpabilidade, quando diz que isenta de pena, então se for um erro inevitável, isento de pena, ou ele pode ter a natureza de causa de diminuição da pena. Quando o artigo diz ser evitável, diminui a pena, certo? Mas o que seria, então, essa causa excludente da culpabilidade, essa causa excludente da potencial ilicitude do fato? O erro de proibição, ele seria, então, a falsa percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato por ele praticado. Então, seria essa falsa mesmo percepção dele quando, em razão da ilicitude do fato por ele praticado. O erro de proibição, como nós vimos aqui no artigo, nós temos o erro de proibição inevitável e o erro de proibição evitável. O erro de proibição inevitável
também conhecido na doutrina como o excusável ou invencível, então é aquele que por sua natureza de causa de excludente de culpabilidade. Então, diz o seguinte, esse artigo, né? O sujeito, ainda que ele tivesse se esforçado, no caso concreto, ele não poderia evitar esse erro. Então, a gente ele não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato, por isso que é inevitável e por isso que ele não aplica pena para o sujeito, exclui a culpabilidade. Só que o artigo também descreve, como nós vimos, o erro de proibição evitável, também conhecido como inexcusável ou erro vencível. O que é esse erro de proibição, então, evitável? Ele poderia ser evitado pelo agente, né, com o esforço da consciência, se ele empregasse as diligências normais, seria possível a sua compreensão acerca da ilicitude do fato. Né? Então, seria possível, né, por isso que é apenas evitável, a compreensão dele acerca da ilicitude do fato. Então, nesses casos, subsiste a culpabilidade. Ele aplica-se uma pena para o agente, só que o Código estabelece uma diminuição da pena. Até aqui, atenção para o artigo 21, que ele fala o seguinte, que o juiz poderá diminuí-la, só que aqui é uma causa de redução obrigatória, né? Então, esse poderá, a gente lê como se fosse deverá, certo? E qual que é o critério, né? Como que se analisa esse erro de proibição? Então, o erro de proibição, ele deve ser analisado através do perfil subjetivo do agente, né? E não do homem comum, do homem médio, mas sim das condições pessoais, das condições particulares do agente. A cultura, grau de instrução, a localidade onde ele mora. Então, são essas condições, né, particulares, específicas do agente que devem ser analisadas no erro de proibição. E aqui eu fiz até uma observação que quando vocês estudaram e nós falamos da parte geral, da tipicidade e da ilicitude, sempre se considera a posição do homem médio, do homem normal. Na culpabilidade, não só apenas nesse elemento, mas em todos os outros, na culpabilidade sempre considera-se a figura do agente. Então, quando nós estudamos a imputabilidade, a menoridade, a doença mental, então sempre se considera na culpabilidade a figura do agente, suas condições pessoais, tá? Essa observação é bem importante, não o homem médio. O artigo também, ele traz aqui no início uma diferença em erro de proibição e ignorância da lei, porque ele diz o seguinte, né? Ele começa, o desconhecimento da lei é inexcusável. E depois, o erro sobre a ilicitude do fato, o que nós já lemos, né? Então, a doutrina costuma fazer essa diferença, né? A ignorância da lei é quando o sujeito não conhece a lei, ele não conhece a norma, não conhece a norma que tipifica os crimes. Isso seria a ignorância da lei que o artigo 21 estabelece que é inexcusável. E a ignorância da ilicitude é quando o sujeito não sabe que a conduta dele, né, por ele praticada é proibida. Esses conceitos são muito próximos mesmo, tanto é que a disposição deles se encontra no artigo 21, até a doutrina entende mesmo que o conceito é bem próximo mesmo, né? Mas o código faz essas duas distinções, né? Mas descreve as duas no artigo 21. Uma diz que é inexcusável e depois o erro sobre o estudo de fato, ele separa se inevitável ou se evitável. Ok? Sobre esse segundo elemento, quando nós falamos de potencial consciência da ilicitude do fato, deixar bem claro que o Código adotou então essa potencial consciência, certo? Então, basta a possibilidade que um agente tinha, no caso concreto, de obter esse conhecimento da ilicitude do fato. Então, essa possibilidade, por isso que é potencial
diferentemente se fosse uma consciência real, onde o agente deve efetivamente saber que a conduta por ele praticada é ilícita. Mas o nosso código, nossa legislação não adotou potencial consciência da ilicitude. Então, basta a possibilidade do agente, no caso concreto, alcançar esse conhecimento. Continuando o erro de proibição, as espécies do erro de proibição que a doutrina costuma classificar, nós temos o erro de proibição direto, o erro de proibição direto, o erro de proibição indireto, vamos anotar, né, o direto, indireto e também o mandamental. O erro de proibição direto seria o erro sobre o conteúdo da norma, né? O erro sobre o conteúdo proibitivo da norma. O agente, ele desconhece o conteúdo de uma lei penal. Ou se ele conhece, ele interpreta de forma equivocada, tá? E, por exemplo, um estrangeiro que acaba vendo alguém no Brasil usando cigarro de palha e ele acha que ele está enrolando uma maconha e vai fumar maconha, né, achando que aqui no Brasil é permitido. Então, é um erro sobre o conteúdo proibitivo da norma, né, um erro sobre o conteúdo, ele desconhece o conteúdo da lei penal. O erro indireto é um erro sobre a discriminante putativa, também chamado, esse erro indireto, é um erro de proibição da discriminante putativa. Então, a discriminante putativa por erro de proibição. É o erro que recai sobre a existência da discriminante putativa. Então, a gente acredita que está cometendo ato numa excludente putativa quando não está. Então, uma situação em que ele acredita estar praticando o ato em legítima defesa quando não existem os requisitos da legítima defesa. Esse é o erro de proibição indireto. E o erro de proibição mandamental, ele incide sobre o mandamento contido nos crimes omissivos, né? Seriam na parte daqueles crimes omissivos praticados por omissão. Então, numa situação de determinado perigo a um bem jurídico, a gente acredita estar autorizado a livrar-se de praticar qualquer conduta, né? Quando nessa omissão dele, ele acaba praticando o crime. Seria o caso de alguém presenciar uma criança afogando e acaba se omitindo ali na conduta e pode responder, então, por esse crime de omissão e aí alegar o erro de proibição mandamental. Então, são essas três espécies de erro de proibição: direto, indireto e mandamental. Anotei também para nós falarmos sobre as consequências do erro de proibição. Então, quais são as consequências? São aquelas descritas no artigo 21 que nós lemos. Se evitável, então, se for um erro de proibição evitável, ele diminui a pena. Naquelas circunstâncias em que era possível ele ter conhecimento do erro, certo? Então, nesses casos, diminui a pena. O parágrafo único do artigo 21, ele descreve: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível nas circunstâncias de ter ou atingir essa consciência. Então, naquela circunstância de ser possível ele ter conhecimento desse erro. E o parágrafo único, ele descreve justamente a situação evitável. Nesses casos, diminui a pena. E o erro de proibição inevitável não responde pelo crime, certo? Não tinha como ele evitar esse erro. Nesse caso, exclui a culpabilidade.
O que eu notei também aqui, que é interessante, é fazer essa distinção também do erro de proibição e do delito putativo. Eles não se confundem. No erro de proibição, o primeiro, eu imagino que a minha conduta não é crime, né? Então, assim, eu pratico o ato porque eu não tenho consciência da ilicitude da minha conduta. Então, ele age acreditando na licitude do seu comportamento, quando, na verdade, está praticando um crime por não compreender, né, o caráter ilícito do fato. Como foi no exemplo acima que eu falei. No delito putativo, é o contrário. O sujeito atua, né? Ele acredita estar praticando um crime, quando, na verdade, ele não está. Né? Então, assim, ele acha que ele está praticando um crime, quando, na verdade, ele não está. Então, isso seria um delito putativo. É o caso da pessoa lá começar a vender farinha, né? Sabendo que era farinha, mas achando que está praticando tráfico ilícito, quando não está. Então, isso é um delito putativo. O erro de tipo, outra anotação que eu fiz aqui é para nós diferenciarmos o erro do tipo e o erro de proibição. O erro do tipo, ele está previsto no artigo 20 do Código Penal, no artigo anterior, quando ele fala: o erro sobre elemento constitutivo do tipo de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Erro do tipo, descrito no artigo 20 do Código Penal. Então, o sujeito, ele desconhece a situação fática. Ele desconhece, ele fala o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. Então, ele desconhece a situação fática, naquela situação não está constatadas as elementares do crime, falta algum elemento do crime. Isso é o erro de proibição. Por exemplo, para ficar mais fácil, eu levo para casa, a doutrina costuma dar esse exemplo, eu levo para casa os livros do meu amigo da faculdade, achando que são meus livros, né? Então, eu acho que esses livros são meus e eu levo para casa. Então, eu pratiquei furto. Nesse caso, ele desconhece uma elementar do crime, então não caracterizou o crime, porque o furto exige coisa alheia móvel. E ele levou acreditando que fosse dele. Então, seria um erro do tipo: a gente não sabe o que faz, ele desconhece aquela situação. Né? Ele levou o livro por engano, não que ele estava furtando. Nesses casos, o Código também coloca essa diferença, que ele pode excluir o dolo e a culpa. Na verdade, o Código faz a diferenciação: erro ser excusável ou inexcusável, os dois excluem o dolo ou a culpa. Sendo que o inexcusável, como nós lemos no Código, pode responder por culposo se existir essa figura no tipo penal, certo? Então, no erro do tipo, exclui o dolo e a culpa, certo? Ele poderá responder culposamente se existir essa figura. O erro de proibição, então a primeira diferença que nós vimos, que o erro de proibição, ele vai excluir a culpabilidade. Então, o sujeito, ele conhece perfeitamente a situação fática em que se encontra o fato que ele praticou, mas ele desconhece a ilicitude de sua conduta. Então, ele não compreende o caráter ilícito, né? Ele sabe o que faz, mas não sabe que viola a lei. E, no erro do tipo, o agente não sabe o que está fazendo. Um resumo da diferenciação dos dois. E, no erro de proibição, exclui a culpabilidade, se excusável, e se inexcusável, diminui a pena. São essas considerações que eu queria falar sobre o segundo elemento. Diminuir um pouquinho o tempo da aula para o vídeo não ficar tão longo. E na próxima aula a gente consegue terminar a culpabilidade, que eu já entro no terceiro elemento, que é a exigibilidade da conduta diversa. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção.